Olá, meu amigão, olá, minha amigona do laccursos.com.br. Eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai conversar, ou melhor, vai continuar conversando sobre a Lei 8.112, Direito Administrativo. A aula de hoje a gente vai falar sobre provimentos praticados na Lei 8.112. Aquela situação de recondução, reversão, reintegração, cargo, enfim, tudo isso a gente conversa na aula de hoje. 8.112, vacância, bacana. Hoje é o filé mignon da 8.112. Na próxima aula vai vir a carne de pescoço, tá bom? Vamos lá? Olha só, provimento é o fato administrativo que traduz o preenchimento de um cargo público. Quem é que deu esse conceito tão bacana, né? Provimento é o fato administrativo que traduz o preenchimento de um cargo público. Olha lá, José dos Santos Carvalho Filho, professor Carvalhinho, conhecido por quem faz muito concurso público por aí, né? Carvalhinho deixou muito claro que o fato administrativo, que o provimento é um fato administrativo, porque o provimento envolve uma série de atos administrativos, como a posse, a nomeação, o exercício, a prova de concurso, a inscrição. Tudo isso culmina num fato administrativo que é chamado provimento. Já o professor Eli Lopes Meireles muda um pouco. O professor Eli Lopes Meireles fala que é um ato, ou melhor, falava, né, porque ele já faleceu. E quem atualiza a obra dele mantém o conceito. É o ato pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público. Então, eu vou te chamar a atenção para duas situações interessantíssimas. A doutrina diverge sobre o provimento. Para uns, é um fato administrativo. Para outros, é um ato administrativo, né? Dar provimento é o ato pelo qual eu preencho um cargo público. Mas ambos chegam no mesmo ponto, ambos chegam na mesma, tem algo em comum, melhor dizendo. Ambos têm algo em comum. O que eles têm em comum? O fato de que vai se preencher o cargo público, exatamente esse cargo que você está de olho, que você está estudando. É assim mesmo. A gente estuda, se prepara, vem o concurso, passa. Aí você toma posse, ou melhor, aí você é nomeado, toma posse, entra em exercício e começa a ganhar, faz-me rir, né? Esse é o melhor de tudo. O que é isso tudo? Provimento. Você participou de um fato da administração que envolve diversos atos administrativos. Mas para o professor Eli Lopes Meireles, isso era apenas um ato administrativo, tá bom? Prover significa preencher aquilo que está vago. Isso aqui é um conceito do dicionário, digamos assim, né? O provimento pode ser originário ou derivado. Aqui, meu amigão, minha amigona lá, que por favor, o maior cuidado e carinho do mundo com essa classificação. Porque a gente sabe que existe o provimento originário e sabe que existe o provimento derivado. E ambos estão previstos na Lei 8.112, o Estatuto Jurídico do Servidor Público Civil da União. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente que depois eu vou falar para vocês quais são os originários e quais são os derivados. Ou melhor, qual é o originário, porque tem um só, né? E o restante é tudo derivado. O provimento é praticado pela autoridade competente, para variar, para executar o provimento, para, enfim, chancelar, dizer que o provimento está ok, eu preciso de uma autoridade competente. De regra, é o chefe de uma instituição. Se a gente está falando do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, provavelmente vai ser o presidente do TJDFT. Pô, cabeça, mas o presidente do TJDFT vai ficar lá dando despachinho, assinando a nomeação de 1.000 servidores? Pois é, talvez não. Talvez esse presidente tenha delegado isso para o diretor-geral do TJDFT, e é ele o responsável pelas nomeações. Aí tem que verificar qual que é o regimento interno do TJ e como é que ele funciona. Por que eu estou te falando isso? Porque os órgãos podem ter essa diferença. A responsabilidade de fechar esse conjunto de atos do provimento pode ser do chefe máximo da instituição, como pode ser de uma autoridade de direção ou de chefia. Aí vai depender da legislação que regula cada órgão público. Belezinha? Sussa, tranquilos? Para frente, então. O fato provimento realiza a investidura do cargo público pelos atos da nomeação, posse e exercício. Olha que bacana. Quando a gente fala em provimento, vamos pegar a canetinha vermelha, né? Quando a gente fala em provimento, olha só, quando a gente fala em provimento, eu estou falando da investidura do cargo público pelos seguintes atos: nomeação, posse e exercício. É por isso que o professor Carvalhinho fala
de fato administrativo, e não apenas de ato administrativo. Fato administrativo, porque ele é composto pela nomeação, pela posse e pelo exercício, que são 3 atos fundamentais no provimento de um cargo público. Sem eles, você não tem provimento de cargo público. É indispensável nomeação, posse e exercício. Ok? Beleza? Maravilha? Olha só. Segundo 8.112, são requisitos básicos para a investidura. Presta atenção. Requisitos básicos. Por que eu estou falando requisitos básicos? Porque podem existir outros. Eu canso de receber e-mail dos alunos falando assim, pô, cabeça, posso ter... o órgão pode me exigir um exame específico, psicotécnico, por exemplo? O órgão pode me exigir certidão negativa do Serasa, do SPC? Preciso disso? Por que eles estão me pedindo? Isso está na lei, isso é legal ou isso não é? Olha só, quando a 8.112, que ela é aplicada para os servidores públicos civis da União, fala em requisitos básicos, ela estabelece algumas regras específicas, básicas, que devem ser seguidas sobre o provimento. Você tem que preencher aqueles requisitos. Agora, nada impede de que a lei que regule o cargo, ou a lei que regula, enfim, o órgão da administração, qualquer que seja ele, estabeleça requisitos extraordinários. Mas presta atenção no que eu falei. A lei que regula o cargo, a lei que regula o órgão da administração para o qual você está fazendo o concurso, esta lei é que exige mais requisitos. Isso é perfeitamente possível, é legal, é correto. O que eu não posso ter, o que não se pode tolerar, são requisitos previstos apenas no edital, sem amparo legal ou constitucional. Aí não rola, aí não tem condição, aí é ato ilegal, aí é alguma abusividade. Tá? Então, quando a gente fala em requisitos para preenchimento do cargo público, a 8.112 te dá os requisitos que são básicos. Isso quer dizer que há possibilidade legal e constitucional de requisitos extraordinários, ou seja, previstos numa legislação qualquer extravagante, tá? Mas vamos analisar os 8.112. Olha só, nacionalidade brasileira, fundamental, porque os cargos públicos da administração pública brasileira são destinados aos brasileiros no plural. E aí, meu amigão, você sabe por que eu estou falando brasileiros no plural? E aí, bonitona, lembrou por que eu falo brasileiros no plural? Cabeça, essa pergunta eu lembro, Cabeça, mas agora fugiu da memória. Você não está estudando constitucional, hein? O que é, bonitona? Ai, cabeça, é o seguinte, brasileiros, do artigo 12 da Constituição da República, fala do brasileiro nato e do naturalizado. Gostosura, eu vi isso, hein? Bom demais, bom demais. Tá vendo, cabeçudo? Presta atenção, escuta o que ela falou. Brasileiros no plural, porque eu estou falando de brasileiro nato e do brasileiro naturalizado, tá? Agora, e o estrangeiro? Aí vai na forma da lei. O estrangeiro é na forma da lei, tem que ter uma lei específica para o estrangeiro poder assumir um cargo público no Brasil. É possível, mas exige legislação específica, tá bom? Então, olha só, nacionalidade... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, e aí, gostou dessa aula do professor? Professor top de linha aqui do LAC Concursos. Meus amigos, minhas amigas, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer assistir as 83 videoaulas que o LAC selecionou exclusivamente para o concurso do Instituto Federal Catarinense 2016. Então acesse nosso site lacconcurso.com.br. O nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$15. E eu tenho certeza, se você cumprir o nosso personal coach, você vai ficar muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço, espero você aqui no LAC Concursos. Tchau, tchau. Clique lá.